Irmãos, vamos orar? Baixe sua cabeça. Peça para Deus abençoar o seu coração, sua vida. Diz para o Senhor que o Senhor quer ouvir a voz dEle, a voz da palavra. Peça para que Ele adentre o seu coração, sua alma, e que Ele fale a você. Porque se Deus não falar, você não vai ouvir nada e não vai entender nada do texto. Então fala: Deus, fale ao meu coração, que o Senhor tenha misericórdia de mim. Sou pecador, miserável homem que sou. Ó Deus, careço do Senhor, da Tua luz, da iluminação, para que eu possa ouvir o Teu Evangelho, entender o Teu Evangelho, para que eu seja libertado de mim mesmo, libertado da sociedade, libertado, ó Pai, do pecado, do inimigo, para que eu seja um verdadeiro adorador livre, que não depende de lugar, que não depende, ó Pai, de circunstância, mas que a nossa vida seja uma vida de adoração, uma vida na Tua presença, uma vida, ó Pai, de obediência, e assim nos preparando para a vida eterna. A qualquer momento o Senhor pode nos chamar, então que nós estejamos preparados. Obrigado, porque nós confiamos em Ti, não confiamos no homem e nem fazemos do braço humano a nossa salvação, mas a nossa salvação vem de Ti. A nossa salvação vem do Senhor, que é o nosso Deus Todo-Poderoso. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, é um prazer enorme poder compartilhar a palavra com vocês. Como Paulo escreveu aos Romanos, ele disse: eu espero estar aí um dia para compartilhar algum dom com vocês, visitar vocês, olhar vocês. Então a palavra de Paulo, uma palavra poderosa nesse sentido, e muitas vezes essa palavra de Paulo vem exortar muitos que querem seguir a Jesus sem uma igreja. É impossível servir Jesus e não estar presente no corpo que é a igreja. A igreja é importante, nós precisamos olhar no rosto um do outro, precisamos sentir, nós precisamos estar junto, nós precisamos olhar olho no olho. É o corpo de Cristo. Não tem como nós queremos ter comunhão com a cabeça que é Jesus sem ser corpo. Então, mesmo que eu esteja numa igreja lá em Goiânia, mas estando aqui, eu sou corpo junto com vocês, amém? Bom, a nossa palavra está aí, segundo Samuel, no capítulo 5. Acho que já está sendo projetado lá. Vamos ler todos juntos? Ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido rei sobre Israel, subiram todos para prender a Davi. Ouvindo, desceu Davi à fortaleza, mas vieram os filisteus e se estenderam pelo vale dos Refaíns. Davi consultou ao Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus, entregar-vos-á nas mãos? Respondeu-lhe o Senhor: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então veio Davi a Baal-Perazim e os derrotou ali, e disse: rompeu o Senhor as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe as águas. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal-Perazim. Os filisteus deixaram lá os seus ídolos, e Davi e os seus homens o levaram.
os filisteus tomaram a subir e se estenderam pelo vale dos Refaíns. Amém. Queridos, olhando um pouco esse texto, eu namorei esse texto um bom tempo, tentando compreender e tentando tirar uma mensagem dali para a minha vida primeiro. O que é que eu posso aprender desse texto? O que é que esse texto pode nos ensinar? Se nós olharmos um pouco, esse texto, observe bem, está lá, o mundo de Davi. Naquela época, quando Davi existiu, era um mundo terrível. Guerras e mais guerras, conflitos e mais conflitos. Era morte. Aquela terra de Israel era uma terra que, na nossa visão, na visão bíblica, foi uma terra que Deus deu ao povo de Israel, mas não era assim que os inimigos viam aquela terra. Aqui é o nosso lugar, ninguém vai tomar a nossa terra, ninguém vai tomar a nossa casa, e nós vamos guerrear, nós vamos para a guerra, nós vamos disputar na espada, nós vamos disputar na batalha. Assim era o mundo de Davi. E aquela terra de Israel era uma terra formosa, uma terra bela, uma bela fértil. Todas as nações estavam de olho naquela terra. E Davi então herda ali aquela terra e aquela batalha. Se nós entendermos um pouco e avançarmos um pouco mais no texto, nós vamos perceber que quando Davi inicia as batalhas do Senhor, um dos piores inimigos de Davi foi quem? Foi o próprio rei Saul. O rei Saul perseguiu Davi. O rei Saul quis matar Davi várias vezes. Davi foi um homem que, na verdade, ele não poderia dormir um sono gostoso, porque ele tinha que estar de olho no inimigo, de olho no rei, de olho no exército, de olho o que poderia acontecer com ele. Portanto, queridos, não era um mundo fácil para Davi. E se nós olharmos um pouco mais, Deus escolheu Davi como rei. E Davi começou a se engrandecer. Davi começou a se tornar um grande homem. O que se cantava nas nações? Saul matou seus milhares, porém Davi seus 10 milhares. Saul matou seus milhares, porém Davi seus 10 milhares. Essa música incomodava as nações. Davi já era visto como espinho na carne para muitas nações. Davi se tornou um herói de guerra, um grande homem, alguém que começou a se engrandecer. Davi cresceu, e ele começa então a vencer todas as batalhas, e começa então a colocar como um domínio muito grande naquela região. Isso incomodava as pessoas. Quem é esse homem? Quem é esse rapaz matador de leões e ursos? Quem é ele que está nos incomodando? Quem é ele? Então Davi se tornou um espinho para muitos gigantes. Se nós observarmos bem, Vale do Refaíns é o vale dos gigantes. Era um vale que ficava próximo a sudoeste ali da cidade de Jerusalém. Observe então que até então a Jerusalém não pertencia a Davi nem o povo de Israel. Jerusalém pertencia aos Jebuseus. Quem eram os Jebuseus? Aquele povo que enganou Josué com os pães, com os vinhos. Queridos, aqui tem uma lição muito preciosa para nós. Quando Deus nos dá uma lição e uma missão,
nós temos que fazer ela por inteiro, nós temos que fazer corretamente, nós temos que fazer certo. Davi aqui está lutando com gente que Josué deixou, gente que o povo, a conquista de Josué, fez escravo, e essas nações se revoltaram, essas nações cresceram, essas nações montaram novos exércitos e vieram então contra Davi, vieram lutar com Davi. Davi, aqui é a nossa terra, é o nosso lugar, nós não vamos ceder essa terra. E se nós olharmos um pouco mais, queridos, observe bem, aquele vale dos gigantes se tornou o quê? O vale, os inimigos da paz entre Davi e Jerusalém. Então aquele vale de gigantes se tornou um poderoso inimigo como Davi. Sabe por quê? Porque os gigantes estavam ali e muitas vezes tentando tirar a vitória do povo de Deus. Se você observar o texto, tem 3 registros dessa passagem. E ali era uma terra de gigantes. Foi ali que alguns soldados de Davi mataram um homem egípcio bem alto, bem gigante mesmo. E ali naquele vale ali, se nós observarmos bem, eles estão tentando tirar a paz e as conquistas do exército de Deus. Eles estão tentando tirar as vitórias de Deus. Sabe por quê? Porque Davi até então, ele era o símbolo da força, Davi era o símbolo da conquista, Davi era o símbolo da luz, Davi era o símbolo da lâmpada de Israel. Davi se tornou um exército invencível de Deus. Davi se tornou a inspiração do povo de Deus para matar os gigantes. Se tinha gigantes na terra, agora o povo era motivado, porque aquele rapaz matou um gigante. Então aquele rapaz é uma inspiração para nós. Aquele rapaz é uma motivação para nós. Davi se tornou a conquista daquilo que é impossível. Como que um rapaz, um pastor de ovelha, poderia matar um homem que lutou a sua guerra a vida inteira? Então Davi agora é um inimigo. Queridos, se nós avançarmos um pouco mais na introdução desse texto aqui, observe bem. Se você olhar os outros 2 textos, até coloquei ali, 1 Crônicas 11, Davi está diante ali da batalha, e ele fala para os soldados: quem dera eu pudesse tomar uma água do poço ali da porta de Belém. É o mesmo texto, é o mesmo contexto da batalha. E se nós analisarmos bem, a terra de gigantes, o mundo em que nós vivemos, a sociedade que nós vivemos, tenta colocar para nós uma sede. Se nós tirarmos os olhos de Jesus, se nós tirarmos os olhos da fonte da vida que é Cristo, nós vamos acabar morrendo de sede. Então, aqueles gigantes estavam entre Davi e os soldados e o poço da água. Então Davi estava ali, olhando para Deus, olhando para aquela água, mas havia gigantes que impediam Davi de tomar aquela água. E às vezes, querido, aplicando um pouco para a nossa vida, o que tem nos impedido muitas vezes de saciar a nossa sede na fonte da vida que é Cristo? Preocupações da vida, entretenimento, a correria, não temos tempo de alimentar de Jesus, não temos tempo de tomar a água da vida. Se
Se nós caminharmos um pouco mais ainda na nossa introdução, o que representa aquele vale de gigantes? Aquele vale de gigante tenta impor o medo e o terror ao exército de Israel. Lutar com alguém da sua altura é uma coisa, mas agora você vai lutar com um exército, com 5, 6 soldados, com 3 metros de altura, gente com 3 metros de altura. E esse vale dos Refaíns é um vale antigo. Se você ler lá em Gênesis, na história de Abraão, Abraão também lutou com esse povo. Então, o Vale do Gigante tem sido uma pedra de tropeço ao longo de muitos anos, de décadas, contra o povo da luz e o povo de Deus. E agora eles estão ali de novo na frente de batalha. Os gigantes estavam nas batalhas. O que representaria se esses gigantes tivessem vencido Davi? Representaria o retrocesso, o paganismo, as trevas. As nações, em vez de ver a luz do povo de Deus, a luz, eles iriam ver trevas, porque aquelas nações eram nações imorais, eram nações idólatras. Observe que lá no final do texto, Davi recolhe todos aqueles ídolos que foram deixados ali. Qual o propósito? Queimar, destruir. Isso nos faz lembrar também de uma batalha na época da Reforma Protestante. A Reforma Protestante também lutou contra gigantes das trevas, gigantes da ignorância. Quando Martinho Lutero fez a Reforma Protestante, ele estava lutando contra gigantes, ao ponto do Papa mandar prendê-lo. Ele só não foi preso porque ele tinha a proteção do rei da Alemanha. O rei da Alemanha deu proteção para Martinho Lutero. Mas eles queriam matá-lo, eles queriam silenciá-lo. Marcar até um lugar para debate, para que pudesse fazer uma emboscada no meio do caminho para matar Lutero, que até então estava lutando contra o gigante das trevas da Idade Média. E falaram para Lutero: Lutero, se você se retratar, nós não vamos queimar você. Se você se retratar, nós não vamos excomungar você. Lutero, então, movido pela consciência da palavra, Lutero, então, movido pela revelação, pela verdade de Deus, ele lutou contra os gigantes e disse: eu não posso ir contra a verdade da minha consciência, que é a palavra de Deus. Se vocês conseguirem provar que eu estou errado na palavra de Deus, eu me retratarei. Foi uma luta de gigantes. Por isso que ele escreveu o hino da Reforma: Castelo forte é o nosso Deus. Porque foi uma batalha difícil, foi uma batalha de gigantes. E por causa da Reforma Protestante, a Europa mergulhou, saiu das trevas, e a luz brilhou em toda a Europa naquela época. Batalha de gigantes. Queridos, trazendo um pouco aqui para nós, para a minha realidade e para a sua, quais são os seus vales de gigantes que precisam ser vencidos por você hoje? Quais são? O que tem se agigantado contra você? Luta contra enfermidades? Quantas pessoas não estão lutando contra enfermidades? É um vale de gigantes. Remédio médico. É
um vale de gigantes que se levanta contra nós. Quem porventura está passando um momento cujo um filho está nas drogas ou no álcool? Vale de gigantes que precisam ser vencidos. Quem não tem enfrentado uma depressão crônica? Uma depressão crônica muitas vezes é um grande, não é um pequeno vale não, mas é um gigante vale de gigantes. Como diz o Hernandes Dias Lopes, a depressão muitas vezes é a prisão da própria alma. A própria alma está no cárcere. Um vale de gigantes. Quem não está lutando muitas vezes contra um desemprego? Algum casal, uma família lutando contra dívidas, finanças arrasadas, casais cujo casamento está em colapso, alguém já está desistindo, já está querendo ir um para o lado, outro para o outro, apenas um está lutando, e graças à luta dele ainda o casamento ainda não se desfez. É um vale de gigantes. Quantos jovens, maridos, estão enfrentando a pornografia no computador e na internet? Quantos? Eu faço uma caminhada, uma jornada espiritual com 4 jovens da igreja, Vida a Vida, Life on Life. Desses 4, 2 estavam lutando contra a pornografia na internet. Cristãos, na frente do louvor, um vale de gigantes. Hoje é uma epidemia crônica a pornografia na internet. A igreja precisa tratar isso olho no olho, porque senão o povo, muitos casamentos vão sucumbir diante dessa batalha terrível. Quantos casamentos não estão enfrentando um adultério já real e verdadeiro? E quantos não estão com desânimo total, com tudo e de todos? Parece que ele quer fugir, né? Parece o contexto do Salmo 139, quando Davi disse: quem me dera eu tivesse asas como pomba, eu voaria, ou seja, eu sumiria. Davi queria sumir naquele momento. Quantos não querem sumir, desaparecer? As crises, as lutas. E quantos não têm tido pensamento ruim de suicídio? Nós tivemos aí o mês passado a luta contra o suicídio, Setembro Amarelo. Até fiz uma pregação na minha igreja, como prevenir o suicídio infantil em casa. Não vai demorar muito, nós vamos ter um caso de suicídio em cada família. Assim como antigamente o câncer foi chegando, e cada família tem alguém com câncer. Como também o homossexualismo vem chegando, todas as famílias quase estão lutando com o homossexual. Nós temos que saber lidar com isso. Não é fácil, isso é um vale de gigante. E quantos estão lutando contra isso? O suicídio hoje está ali em garotos de 7, 8, 9, 10, 11 anos. Lá nas escolas, os pedagogos têm que estar lutando com as meninas que estão cortando o pulso. Não está. É isso que nós estamos vivendo hoje em dia. Um vale de gigantes. E quantos não estão pensando em abandonar a igreja? Eu vou abandonar a igreja. Não quero mais igreja.
O desânimo é tal. Esse pensamento é um vale terrível de gigantes. E acrescentando tudo isso, queridos, o maior vale dos gigantes hoje é nós perguntarmos para nós mesmos: como ser crente numa sociedade de descrentes? Nós estamos vivendo, talvez, como diz o doutor Nicodemos, eu creio assim também, o Hernandes Dias Lopes, os grandes expositores da palavra de Deus, que nós estamos iniciando a grande tribulação. É a preparação final da volta de Cristo. Por quê? Nunca se viu tanta gente abandonar a igreja. Nunca se viu tanta apostasia dentro da igreja. E parece que o vale de ossos, que o nosso irmão Ezequiel, lá de 39 lá, parece que o vale de ossos está dentro da igreja. Frieza, desânimo, gente desanimado com a caminhada, gente desanimado com o seu casamento, gente desanimado com tudo. Então nós enfrentamos um verdadeiro vale de gigantes contra nós. Então Davi enfrentou esses gigantes, mas o nosso contexto é um contexto diferente de Davi. Nós não estamos envolvidos com guerra propriamente dito, nós não temos que arrancar a espada e lutar, nós não temos que juntar no exército, mas nós enfrentamos as mesmas lutas espirituais, talvez até piores, nos dias que nós vivemos hoje. E é isso que eu gostaria de aplicar para vocês. Quais foram as armas de Davi, que Davi usou para vencer no vale de gigantes? Vamos analisar, vamos aplicar isso na nossa vida. Como que Davi venceu no vale de gigantes? E como que eu posso vencer também o vale de gigantes que se agiganta contra mim hoje? Vamos lá, primeiro lugar, verso 17, está lá. Observe aí na sua Bíblia. Quando os filisteus ouviram que Davi tinha sido o quê? Ungido rei. Queridos, a primeira arma para que nós possamos vencer o vale dos gigantes, essa unção de Deus. O que significa essa unção de Deus? Tem alguma coisa especial para nós hoje? Para nós hoje não, mas na Davi tinha. A unção especial era uma capacidade espiritual que o Espírito Santo colocava em Davi para que ele pudesse vencer as batalhas. Era uma força gigantesca que o Espírito Santo colocava naquele rapaz, para que ele pudesse libertar a terra, para que ele pudesse libertar as famílias judaicas daquela época. E como que nós precisamos, e como que nós aplicamos aqui? Pastor, nós precisamos de uma unção especial, nós precisamos ir ali receber uma unção especial naquela igreja, nessa igreja, lá na outra igreja, um pregador, uma profetisa, alguém que tem oração forte. Nada disso, queridos. O Espírito Santo que habita em nós já nos ungiu. Nós não temos que ficar procurando unção em lugar nenhum. Sabe por quê? Porque a unção que Davi recebeu foi uma unção para cumprir um propósito de vencer as batalhas de Deus. Se você ler o livro de Reis, você vai observar que Davi era o homem que lutava as batalhas de Deus. E para vencer as batalhas de Deus, era preciso uma unção para cumprir esse propósito. Aplicando isso na nossa vida, observe bem. Chave. Qual é a chave para nós vencermos o vale dos gigantes? A chave, querida, é muito simples. Está lá. Qual a sua identidade como cristão? Qual
Qual a sua identidade? Você sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida? Às vezes pode ser que você vem num culto, vem na escola dominical, vem no outro domingo, o pastor faz uma oração, você vem à frente, outro faz oração, você vem à frente, outro faz um apelo, você vem à frente, mas você nunca parou para pensar e perguntar para Deus: qual é o propósito do Senhor para a minha vida? Como que eu posso servi-lo? Como que eu posso ser útil ao Senhor? Isso é a chave da vida, meus queridos. É a chave da vida. Qual a visão de Deus para a sua vida? Nós temos que ter uma visão de Deus pessoal. O que Deus quer de mim? O que o Senhor requer de mim? O que Deus queria de Davi? Davi era para vencer as batalhas de Deus e pastorear o povo. Então, jovem, tem que perguntar: o que Deus quer para a minha vida? Sabe por que muitos continuam sendo derrotados pelos gigantes? Parece que são cristãos a vida toda, mas a vida toda parece que é uma vida de derrota. Os relacionamentos são derrotados, o casamento parece que não flui. Está faltando buscar essa identidade. Olha uma coisa que eu vi. Numa música, não é uma música evangélica, eu estava ouvindo no rádio, e de vez em quando a gente tem que pegar alguma coisa, alguma verdade desse mundo, apesar de não estar ali na Bíblia, mas é verdade de Deus também, porque toda verdade é verdade de Deus. O cara disse na música o seguinte, era um rap: 30 minutos é uma eternidade para quem não sabe quem é. Alguém não sabe o que ele é. Mas ele diz: 30 segundos não é nada quando nós sabemos quem nós somos. Isso é filosofia verdadeira. Apesar de não estar na palavra de Deus, mas está dizendo: se você não sabe quem você é, se você não sabe de onde vem, para onde você vai, o que Deus quer de você, 30 minutos é uma eternidade. Mas quando nós sabemos o que Deus quer de mim, como Deus queria de Davi, e como Davi sabia o que Deus queria dele, queridos, 30 segundos não é nada. Não é nada. Não é nada. Por isso é importante. Tem um livro do Rick Warren, talvez muitos de vocês já leram, 40 dias de propósito. Quem já leu aquele livro? Ninguém. É um best-seller. Milhões de cristãos no mundo todo leu esse livro. Reverendo Jeremias fez uma campanha na igreja dele baseado nesse livro. Ele disse que teve 150 conversões estudando esse livro, 40 dias. Mudaram o título dele. Antes era Uma Vida com Propósito, 40 dias de propósito. Hoje não. Parece que o título é Uma Vida que Vale a Pena Viver. Então procure, compre, leia. Um livro dá uma direção. Às vezes um livro dá uma direção para nós. Às vezes alguém que fala, às vezes um conselho. O meu chamado para ser professor de escola dominical e pastor se deu na escola dominical. Eu era jovem ainda, lá na 6ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Eu estava lá e o pastor Hernandes Dias estava lecionando da igreja, ainda ele era muito novo, isso 24 anos atrás.
E eu já estava orando a Deus: Deus, qual é o seu propósito para a minha vida? Senhor, me faz um jovem diferente. Senhor, eu quero ser um jovem diferente. Eu não quero ser como alguns jovens dessa igreja, não que a gente quer ser melhor, mas eu quero ter um propósito na minha vida. Eu estava sentado lá no banco e o Espírito Santo falou para mim: Enio, é isso aí que eu quero que você faça. Ensina a Bíblia. Ensina a Bíblia para as pessoas. Propósito. A gente precisa saber o nosso propósito. Aonde que você vai descobrir a visão de Deus para a sua vida? Nas campanhas? Não. Consultando as profetisas evangélicas de plantão? Não. Indo em culto de libertação? Não. Quebra de maldição? Não. Unção de dinheiro e prosperidade? Também não. Você não vai aprender o propósito de Deus em nenhum lugar que não seja na Bíblia e na oração no seu quarto. Bíblia e oração. Bíblia e oração. Bíblia e oração. Bíblia e oração. Queridos, não existe mágica, nem receitas prontas para vencer gigantes. Davi foi ungido para um propósito de ser rei de Israel, luz no meio de uma sociedade pagã. Cuidado com os vales de escravidão em vez de vales de libertação. Tem muitas igrejas, em vez de trazer um vale de libertação, estão sendo vale de escravidão para muita gente. Segundo lugar, segunda arma que Davi usou, está lá. Vamos ler todos juntos? Qual é o nome dessa arma? Olha o verso 19. Então Davi consultou quem? Deus. Consultou o Senhor dizendo: devo atacar os filisteus, tu entregarás nas minhas mãos? E o Senhor respondeu: vá, porque certamente eu já entreguei os filisteus nas suas mãos. O que isso significa para mim e para você? As batalhas são vencidas quando nós estamos no centro da vontade de Deus. Qual é o melhor lugar do mundo? O melhor lugar do mundo é o centro da vontade de Deus. Não importa se eu estou num deserto, se eu estou na cidade, se eu estou numa praia, se eu estou num campo de futebol. O que importa é se eu estou no centro da vontade de Deus. Se eu estou no centro da vontade de Deus, eu vou vencer as batalhas da minha vida. Amém? Amém. Queridos, nós precisamos entender que Davi consultou o Senhor. Toda luta, toda batalha tem um propósito santo. Se as nossas batalhas estiverem fora do propósito de Deus, fora da vontade de Deus, nós já perdemos. Já perdemos. Se a minha vida está fora do propósito, as minhas batalhas já estão perdidas. Pode estar certo, pode botar isso no coração. Sabe por quê? O que Jesus diz? Vamos ler lá? Sem mim nada podeis fazer, sem Cristo, sem vitórias no vale dos gigantes. Exatamente. Sem mim, vocês nada podem fazer. Nada podem vencer. Sem mim, a derrota é certa. Sem Jesus, não tem luz no fim do turno. Sem Jesus, não tem libertação e nem vitória. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. Aquele que entrar por mim, eu sou a porta, vai achar pastos verdes. Sem mim, nada podeis fazer. Terceira arma que Davi usou. Vamos lá?
deixa Deus ir na frente da batalha. Deus foi diante de mim. Olha o verso 20. Quem foi na frente? Olha lá. Então Davi foi até Baal-Perazim e os derrotou ali e disse: o Senhor rompeu as fileiras inimigas diante de mim, como as águas rompem a barreira. Por isso chamou aquele lugar Baal-Perazim. Queridos, o que isso ensina para mim e para você? A glória sempre será de Deus. Sempre. Davi derrotou porque Deus rompeu as fileiras inimigas. Não pense que as vitórias de Davi foram vitórias fáceis. Davi lutou com gigante, Davi lutou com armas, Davi lutou com espada, Davi lutou com estratégia, Davi lutou. Porém, a maior arma de Davi era Deus ir na frente. Deus ir na frente. Porque os gigantes eram bem armados. Quando Davi foi lutar com o gigante, o que o gigante tinha? Ele tinha escudo, ele tinha bota, ele tinha calçado, ele tinha uma armadura, ele tinha uma lança que pesava 80 quilos, ele tinha lança. Davi não foi lutar com um soldadozinho qualquer não. Até foi desprezado pelo gigante. Por acaso, rapaz, eu sou algum cachorro? Você vir lutar comigo com um pedaço de pau? Me respeita, rapaz. Eu sou lutador desde a mocidade, eu sou um duelista, um guerreiro. E hoje mesmo eu vou pegar sua carne e vou dar para as hienas se alimentarem. Impôs medo, mas Davi não teve medo, porque Deus estava à frente de Davi. Deus estava à frente de Davi. Queridos, nós não lutamos com gente que não sabe o que faz. Não lutamos. A sociedade é bem armada, o nosso inimigo é bem armado. Se nós não lutarmos com armas espirituais, como Paulo disse, nós vencemos as fortalezas com armas espirituais. Se não for assim, nós já seríamos derrotados. Quem vai na frente da batalha, como diz o livro do Apocalipse? O cavaleiro branco que saiu para vencer. Então Jesus já venceu por nós. É Ele que vai na nossa frente. Quarta e última arma. Isso aqui é importante. Já estou caminhando para finalização, queridos. Qual é a quarta arma? Olhe lá. Davi ia na frente dos seus soldados. À frente. Sempre à frente. Quem lutava com gigantes era Davi e aqueles soldados mais próximos de Davi. Queridos, como que eu aplico isso aqui na minha vida e na sua vida? Guarde isso que eu vou falar. Esteja à frente das suas batalhas. Suas batalhas. Não espere, guarde isso. Não espere que os outros vão à frente das suas batalhas. Não espere. As suas batalhas são suas. Você tem que estar à frente delas. Cada um de nós tem as suas batalhas. Eu tenho as minhas batalhas. Você tem as suas batalhas. Não peça. Não peça para os outros lutarem as suas batalhas. Não peça. Davi vence na porta de Belém, na casa do pão. Queridos, o que é pedido de mim? O que Deus requer de mim?
como pastor, olha para mim agora. Quais são as minhas batalhas como pastor? Eu tenho que dar conta de Deus, do meu casamento, educação dos meus filhos, o dinheiro que entra na minha casa. Eu tenho que dar conta do rebanho, da igreja. É as minhas batalhas. Minhas. Suas batalhas é o seu casamento, os seus filhos, o sustento da sua casa, as suas lutas para preservar o seu casamento, são as suas batalhas. Nós ajudamos com oração, conselho, uma exposição, mas as suas batalhas, quem luta é você. A hora que terminar o culto, eu vou dormir, amanhã eu vou para Goiânia. Mas vocês têm as batalhas de vocês. Ao sair daquela porta ali, você tem a sua batalha. A sua batalha contra a internet, contra a pornografia, a sua batalha contra o adultério, a sua batalha contra a preguiça de não querer educar seu filho, a sua batalha de não ser um gastador inverterado. É as suas batalhas. Davi lutou as batalhas dele. Você precisa lutar as suas batalhas. Cada um luta as suas batalhas. A igreja simplesmente auxilia as suas batalhas, mas a igreja também não luta as suas batalhas, porque a igreja somos nós. Igreja somos nós. Deus pedirá conta dos seus talentos da igreja, Deus pedirá conta da sua casa, Deus pedirá conta do seu casamento, Deus pedirá conta dos seus filhos. Tudo isso são as suas batalhas, que eu não vou lutar por você. Não vou lutar, porque são suas batalhas. Eu vou lutar dando um aconselhamento, orando por você, trazendo uma exposição bíblica, mas eu não vou entrar dentro da sua casa, não vou estar dentro do seu quarto, não vou dormir ao lado de você e da sua esposa, porque são as suas batalhas, as suas batalhas, suas batalhas. Queridos, resultado. Qual foi o resultado da batalha quando Davi usou as suas armas? Está ali. Quando nós batalhamos com as armas certas, quando eu busco a vontade de Deus, quando eu luto no propósito de Deus, quando Deus vai à frente das minhas batalhas, e quando eu luto as minhas batalhas, o poder de Deus rompe as linhas inimigas. Se você ler mais o texto para frente, os filisteus não se contentaram com a primeira derrota, eles ajuntaram de novo e voltaram, mas ali Deus rompeu de novo, e o inimigo foi completamente vencido. Feriu os filisteus. Davi agora oferece aquela água lá do poço em libação a Deus, porque agora eles poderiam tomar a água do poço de Belém. Davi vence a porta de Belém, da casa do pão. Se você observar daqui para frente, Davi vai fazer da cidade de Jerusalém a cidade de Davi. Tem uma outra exposição que eu também faço aqui, quando Davi conquista a cidade de Jerusalém, quando ele chama a cidade e diz: agora é a cidade de Davi, é a cidade de Davi. Davi venceu, o meu Deus me deu a vitória, e essa cidade agora é a casa da paz, a cidade da paz, em certo sentido espiritual, porque Jerusalém nunca foi a cidade da paz, é um contraste. Davi vence as batalhas de Deus. Queridos,
Jerusalém também é a cidade do grande Rei Jesus, aquele que venceu por nós, aquele que colocou fim às nossas batalhas, fim às nossas guerras. E para finalizar, vamos deixar nossos gigantes nas mãos de Deus? Quais são os seus gigantes que precisam ser vencidos? Vamos chamar a galera da música. Vai cantar de novo? Puxa um cântico aqui. Depois vamos orar para que Deus nos ajude a vencer os gigantes. Quem são? Pode ser o cântico Eu Olho para a Cruz, excelente. Deu certo? Pode. Vamos ficar em pé? Depois do cântico eu quero orar com vocês. Vamos colocar os nossos gigantes nas mãos de Deus. Jesus é aquele que venceu a batalha final por nós. Só nele nós podemos vencer. Para a cruz. E para a cruz eu vou. Eu sofrer participar da sua obra, vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu. Sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Glória a Deus. Da vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe-me a vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor.
cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Quebrantado do seu quebrantado do seu amor. Queridos, coloque agora o seu gigante nas mãos de Deus, aquele que precisa ser vencido, aquilo que tem que te derrotado, que tem feito você se envergonhar, ter medo. Coloque diante de Deus, seja uma situação de enfermidade na família, e às vezes você tem perdido até a esperança diante de Deus e tem se perguntado por que isso? Por que isso tem acontecido na nossa família? Coloque diante do Senhor seu casamento, seus filhos ou seu filho. Às vezes você está lutando com algum filho. Coloque nas mãos de Deus. Pai, colocamos nossos gigantes que precisam ser vencidos diante do Senhor. E às vezes nós nos encontramos sem força para lutar, fracos e muito fracos, querendo até desistir da batalha, entregar os pontos e deixar que o inimigo tome conta de vez da situação, Senhor. Às vezes, Pai, a situação é desesperadora. Deus, tem misericórdia. Visite cada lar, visite cada vida. Visite, ó Pai, cada família que está muitas vezes sendo vencida pelos gigantes. Que em nome de Jesus e no sangue de Jesus, o Senhor nos dê a vitória que já foi alcançada na cruz. Nós já somos vencedores na cruz. Cristo já venceu. Mas às vezes, ó Pai, nós vivemos uma síndrome de derrota na nossa vida, principalmente na nossa vida espiritual. Ó Deus, tem misericórdia de nós, misericórdia, Senhor, nos ajude, nos erga do pó, Senhor, erga-nos, ó Pai, nos coloque de pé, ó Deus, nos dê as vitórias que precisamos, que as vitórias já ganhas na cruz sejam, ó Pai, colocadas e aplicadas no nosso dia a dia pela nossa fé, e que possamos viver como gigantes, gigantes da obediência, gigantes da fidelidade e gigantes da santidade, Senhor. É a nossa oração. No nome de Jesus, amém.